E hoje é um dia importante e especial para nós. Nós estamos na nossa querida cidade de Lucca. Exatamente, quem nos acompanhou sabe que nós moramos aqui durante um ano e recentemente a gente mudou. Exato, e se tornou a nossa cidade assim preferida na Itália, né? Porque Exatamente. A gente ama essa cidade. E essa cidade fez a gente pensar hoje em que, depois que nós viemos morar aqui, nós fizemos bons amigos aqui, né? Muita gente veio morar aqui depois disso. Depois que viu a gente morar aqui, conheceu a cidade através de nós, mostrando, porque é realmente uma cidade que tem uma qualidade de vida muito grande, né, para se viver. E todo mundo se apaixonou pela cidade. Exato. Porém, o que acontece? Tivemos bons amigos que tiveram que ir embora da Itália depois que vieram para cá. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, o porquê que esses brasileiros não ficam aqui na Itália. Exato. Olha, por que eu digo que a cidade é especial, né? Ó, aqui, por exemplo, deixa eu girar aqui, ó. Aqui atrás tem um balanço. A Priscila tá aqui. Cadê você, Priscila? Eu tô aqui. Aí esse balanço aqui já foi cenário de vídeo, né? Aqui atrás temos, ó, umas mesinhas aqui atrás. Deixa eu ver se tem a mesinha ali. Também já foi cenário de vídeo. Aqui, ó, o próprio muro aqui, a própria divisão do muro, tem um altozinho ali, né, um ressaltozinho, também já foi cenário de vídeo. Lucca foi uma cidade onde nós compartilhamos com vocês aqui no canal vários momentos, inclusive de troca de trabalho, de troca de emprego, a nossa primeira casa alugada. Foi um lugar que nos marcou muito. E hoje que a gente veio aqui resolver umas coisinhas, nós pensamos em bater esse papo sério com vocês e contar sobre algo que infelizmente afeta muitas pessoas e que é interessante a gente falar, né? É interessante mostrar que mesmo que a gente fale que aqui é uma cidade maravilhosa, tem os seus contras. E embora as pessoas às vezes acham que a gente fala muita coisa negativa, mas as coisas negativas também precisam ser ditas, ok? Exatamente. Não é só flores, a vida não é só flores. Morar fora na Europa não é grandes coisas, não é que você fica rico, são desafios, são grandes dificuldades, são grandes... você tem que construir sua trajetória, você tem que alcançar coisas, então é importante a gente falar também das dificuldades que é. E exatamente isso. Aí você vai me perguntar, Priscila, mas vocês moraram por um ano em Lucca, por que você está falando que existem essas dificuldades, etc e tal? Continua acompanhando esse vídeo que vocês vão entender o porquê. Bom, por que eu tive a ideia desse vídeo, né? Explicando por que muitos brasileiros vão embora da Itália. Eu sei que várias pessoas têm o seu próprio julgamento a respeito disso. Inclusive nós estávamos falando sobre isso. Muitas pessoas culpam as pessoas por falta de preparo, por falta de planejamento. Algumas pessoas culpam por falta de vontade. A ideia desse vídeo não é julgar esse perfil das pessoas, enfim, é falar sobre uma coisa que a gente vê, que a gente convive, não só que acontece em Lucca, mas acontece também em outras cidades, que é realmente por que essas pessoas estão indo embora. Por que nós estamos dando Lucca como exemplo? Lucca é uma cidade fantástica. Quando a gente chegou aqui, não se preocupe que a gente está devendo um vídeo só de Lucca para vocês, nós tivemos uma ideia. A gente vai fazer, exatamente. Quando a gente estiver quase se despedindo da Toscana, a gente quer fazer um vídeo bem legal aí. Exatamente. Lucca é uma cidade perfeita para quem tem filhos, perfeita para quem tem cachorro. Inclusive o meu cachorro sumiu. Tá por aí. Tá por aí. Tá aqui o cachorro. É uma cidade linda, uma cidade que tem um centro histórico lindo, tem esse muro maravilhoso. O muro aqui, se você não sabe, Lucca é uma cidade murada. É uma cidade que tem uma qualidade de vida muito grande. Porém, é uma cidade muito ruim para encontrar trabalho. Todas as pessoas que nós conhecemos que vieram para cá se apaixonaram com a cidade, conseguiram alugar uma casa, mas pela barreira do trabalho elas não ficaram e optaram em ir embora para outro país. Exato. Embora seja uma cidade com grandes indústrias, né? Tem muita indústria ao redor, não dentro da cidade, ao redor da cidade. Porém, é uma cidade assim complicada. Porque é uma cidade também que, assim, digamos que o interno da cidade, eu acho que vive um pouco de turismo também, né? Turismo, e não só. A população de Lucca é uma população muito rica, mas uma riqueza que já vem de muito tempo. Então são pessoas que têm muitas casas. Aqui é raro você ver um luquese morando de uma casa alugada. É uma cidade rica. Quando comparada a Pisa, por exemplo, Lucca é a mais rica. Mas infelizmente não é uma cidade
muito boa, não que não tenha oportunidades, gente, mas o que a gente vê num cenário maior é que as pessoas realmente têm uma dificuldade muito grande de encontrar trabalho. Isso aconteceu, sério, com várias pessoas que nós conhecemos. E por que nós moramos aqui na época? Talvez as pessoas fiquem confusas. Como que a gente fez para morar aqui? Então, a gente morava em Pisa na época, né? E antes da gente sair de Pisa e vir para cá, eu já tinha saído do meu trabalho, né? Eu já estava me dedicando completamente a coisas que eu sei. Porém, a Priscila ainda continuava no trabalho fixo dela, né? Que era de faxina, né? Eu trabalhava com faxina. Exato. E morava em Pisa. E quando nós viemos para Lucca, o que aconteceu? Ela ainda continuou o quê? Em torno de uns 6 meses? Uns 4 meses? Não, mais. Mais? Acho que mais. A Priscila fazia todos os dias. Não, praticamente quase o período todo que nós moramos aqui, foi quase tudo assim. Então foi próximo a um ano. Então você fazia o período, o percurso de Lucca a Pisa todos os dias para trabalhar com faxina, né? Ou seja, nós não trabalhávamos em Lucca. O Christian, depois que a gente já começou a desenvolver esse projeto do canal e fazer vários outros coisas paralelas, ele saiu do trabalho, eu continuei em Pisa, até que depois eu também saí do trabalho, a gente focou só no nosso projeto online, e aí a gente pôde morar em Lucca, e foi em Lucca que nós conseguimos alugar uma casa. Vou deixar linkado aqui um card onde você vai poder ter uma ideia, e talvez você não acompanhe a nossa trajetória, você precisa realmente assistir vários vídeos no canal para entender toda essa explicação aí. Mas era basicamente isso, por isso nós moramos em Lucca e nós não tivemos essa dificuldade, porque nós não procuramos trabalho. Diferente de todos os nossos amigos que passaram por aqui. Exato, porque nós tivemos amigos que vieram, que nós conhecemos eles em Pisa, a maioria por fazer processo de cidadania, porém escolheram Lucca como cidade, porque realmente é uma cidade fantástica para se viver. Porém, na hora de encontrar trabalho, não que as pessoas sejam desqualificadas, não, gente, não porque talvez não seja assim, aquele nível de idioma perfeito, mas as pessoas falam. Ok? As pessoas conseguem se comunicar. E alguns deles falam inglês. Exato. Né? Grande parte falam inglês. São pessoas com um perfil muito bom. Pessoas muito dispostas, pessoas inteligentes, novas, né? Talvez, será que são pessoas mais velhas? Não, são pessoas novas. E isso não acontece só em Lucca. Isso acontece em muita cidade italiana, gente. Essa questão do inserimento no trabalho é uma das barreiras e é um dos fatores que dificulta as pessoas a ficarem na Itália. Isso precisa ser dito. Exatamente. E é por isso que leva algumas pessoas a tomar a decisão de saírem da Itália e ir para outros países do norte da Europa, como Inglaterra, como Irlanda, porque são países que, querendo ou não, tem uma quantidade enorme de demanda de trabalho, né? E também o trabalho mais rápido, não que aqui você não consiga um trabalho, porque lá realmente, gente, você pode conversar com pessoas que uma semana depois já conseguiu um trabalho. Isso pesa na hora que a pessoa está gastando em euro. A pessoa às vezes tem família, ela fica preocupada e ela acaba escolhendo um país talvez no qual ela não planejava, por causa das dificuldades aqui. É claro, acreditem, são pessoas que reclamou porque ficou aqui um mês e não conseguiu trabalho? Não. A gente conhece vários brasileiros que ficam muitos meses, que realmente se dedicam e falam, olha gente, eu tentei e não consegui. Talvez porque também essas pessoas não tiveram oportunidade de alugar uma casa mais ao norte. E esse é o segundo tópico que a gente quer abordar. Exato, porque não é só a dificuldade de conseguir um trabalho, mas a gente encontra diversas famílias que também têm dificuldade de alugar uma casa. E isso a gente vê pessoas que estão aqui há 1 ano ou até 2 anos, pessoas que moram, às vezes, dividindo uma casa e ainda assim não conseguiram um contrato de aluguel próprio seu, não conseguiu uma casa sua. Por quê? As exigências são muitas, às vezes o dinheiro não é o suficiente, porque hoje em dia, para alugar uma casa na Itália, para um estrangeiro, as exigências são maiores. Para quem tem filhos menores, a dificuldade ainda maior, porque a Itália tem leis de proteção a pessoas que têm filhos menores, no caso de inadimplência de aluguel. Para uma pessoa poder ficar sem pagar um aluguel numa casa até 2 anos e o proprietário poder não mandar embora. Despejar essas pessoas, então é muito complicado. Então, para famílias com filhos de menores,
é mais complicado. Para mães solteiras também é preciso ser dito que é complicado. Mas o foco não é aqui falar sobre dificuldade de aluguel, porque a gente já abordou isso em outros vídeos. Sim, é dificuldades no geral, né? Dificuldades explicar no geral. Porquê muitos vão embora daqui. E essa parada do aluguel, vocês não estão entendendo, é algo muito sério. A gente conversa com pessoas que foram, sei lá, para Espanha, ou sei lá, para Portugal. Espanha, algumas pessoas relatam que é mais difícil, mas em outros países ainda é um pouco mais fácil, né? Essa questão de alugar casa. E isso é muito sério. E por isso que a gente teve a ideia de fazer esse vídeo, porque muita gente pergunta assim, por que tanta gente vai para a Itália, faz cidadania e não fica aí? Por causa de alguns problemas como esses que nós estamos citando. E é claro, gente, que tem o problema também da questão do planejamento financeiro. Mudar para a Itália é um tipo de mudança, é um país que te exige muito financeiramente. E nem todo mundo, infelizmente, tem essa condição. Então, por exemplo, a pessoa não está preparada para os 6 meses de caução para alugar uma casa, ou para 6 meses de espera para conseguir um trabalho. Ou até mesmo para estrangeiros ou brasileiros, tem pedidos até 1 ano de aluguel adiantado. Claro que aí vem aquela questão de você pagou 1 ano, você fica 1 ano sem pagar. Ok, mas querendo ou não, é um montante de dinheiro muito grande. Então as pessoas também precisam estar cientes disso, de que o preparo financeiro tem que estar no top da lista ali das coisas que você precisa de planejar antes. Exatamente. Quando, por exemplo, eu faço minha consultoria online, que eu desenvolvo um tipo de serviço que eu converso com as pessoas que pretendem morar aqui. Inclusive, se você quiser bater um papo comigo, tem um link aqui na descrição e eu te ajudo realmente com essa questão do planejamento. E quando eu converso com pessoas que já planejavam ir para outro país, quando chegamos na parte da casa, as pessoas falam assim, mas eu sei lá, eu imaginei que é uns 2 calções e aí eu consigo alugar uma casa, o valor é baixo. Então as pessoas estão estipulando um valor baixo de aluguel e quando a gente fala de quanto é caro uma casa em algumas cidades, as pessoas se assustam. Seria normal você dar 2 calções de aluguel, por exemplo, se você tivesse um contrato de trabalho. Muitas vezes você nem precisa dar. Exato. Você só tem um contrato de trabalho ou um bom fiador na Itália e você aluga muito mais fácil. Exato. Se você tivesse isso, seria muito mais fácil. Porém, você está chegando agora. Então, essa dificuldade para alugar para pessoas que estão chegando agora. Esse é o problema. Muitos ainda estão até mesmo esperando um processo de cidadania sair. Existe essa dificuldade, gente. E é por isso que a gente está aqui para falar isso com vocês. Não para desanimar, pelo contrário, só para alertar sobre como funciona na Itália, que é um pouco diferente de muitos países, para você realmente não vir com uma mão na frente e outra atrás e chegar aqui e falar assim, eu não sabia que exigia tanto, eu não sabia que o valor do aluguel era X. Então realmente falta um pouco desse preparo financeiro. Claro que, igual eu tô falando pra vocês, muita gente que não tem, escolhe ir para outros países, onde é um pouco mais rápido que as coisas acontecem. Outras vêm na cara e na coragem e conseguem. Outras também têm indicação, e a gente sabe que isso na Itália funciona muito. Funciona muito, exato. E quem vem sem parente nenhum, sem amigo nenhum, passa uma barra muito maior, né, de quem realmente tem esse tipo de contato. Então, realmente, o planejamento financeiro é um detalhe muito importante que te exige se você realmente quer vir morar na Itália. E nós falamos isso também por experiência própria. Pra gente alugar a nossa primeira casa aqui na Itália, a gente bateu assim de porta em porta, de e-mail em e-mail que a gente enviava e sempre te pedem um contrato a tempo indeterminado. Que Exato, que é aquele contrato que não tem tempo para terminar. Você é efetivo naquela empresa. Eu tinha um contrato a tempo determinado e não me servia para nada. É complicado, porque eles julgam que você não tem segurança para pagar o aluguel porque o seu contrato termina ali, sei lá, daqui 5 meses. E como que você vai me garantir que você pode pagar o aluguel? Exatamente. Então, quando nós conseguimos uma casa no privado, Deus mandou um italiano que ele nos falou a seguinte palavra: se nem eu, italiano, tenho um contrato a tempo indeterminado, de tão difícil que é conseguir um contrato determinado, por que eu vou te exigir um contrato a tempo indeterminado, né? Mas o nosso caso, gente, foi uma exceção. Porque a maior parte de todos os nossos conhecidos que vêm fazer processo de cidadania conseguem uma casa para alugar, mesmo sem ter um contrato de trabalho nenhum, seja indeterminado ou seja determinado, porém exigem 4 meses de aluguel adiantado, ou 6 meses, ou até mesmo 1 ano, porque hoje está muito comum essa questão do 1 ano. Então a questão financeira tem que estar bem preparada. Um outro ponto também que é decisivo para muita gente ir embora daqui é a questão da língua.
Muita gente ainda não se conscientizou da importância de aprender o italiano antes mesmo de vir para cá. Exato. Você poderia aprender aqui? Poderia, mas para isso você precisaria de muito mais tempo. Mais tempo. E aí que exige um melhor preparo financeiro. Se você me diz assim, Priscila, eu tenho um ótimo planejamento financeiro, eu posso ficar um ano sem realmente ter que recorrer a trabalho. Beleza, o que você faz? Chega aqui, se insere, né? Paga um curso, faz qualquer coisa e você vai aprendendo no dia a dia. Quando você precisa chegar e já botar a mão na massa, aí é o problema, né? E que ainda acontece algumas pessoas ainda acreditarem que só o seu inglês vai bastar também. Não basta, gente. Muitas pessoas pensam, Priscila, mas muitas pessoas perguntam isso na sua consultoria, né? Priscila, mas o meu inglês não basta? Vou precisar de falar italiano? Gente, a Itália é um país que tem sim o inglês, talvez como segunda língua, mas sem o italiano você não faz absolutamente nada. A não ser que você entre numa grande empresa, trabalhe no setor de TI, alguma coisa assim. Exato, você vai para o ramo business aí, talvez sim. Caso contrário, tem que ter a questão da língua, até mesmo para trabalhos muito básicos, gente. Como a concorrência é muito grande, se você ainda não tem a questão do idioma a seu favor, aí você entra lá no final da fila, né? E isso realmente é um empecilho e faz com que muita gente não tenha paciência de ficar aqui até que consiga se introduzir, e aí a pessoa acaba indo embora para um país que, mesmo que fale uma língua inglesa e a pessoa não sabe falar inglês, lá não existe a questão do idioma. E é claro que nós não podemos ignorar uma coisa, gente, que é a questão de muita gente não se identificar com a Itália. Exato, isso pode acontecer. Muito, né? Muitas pessoas que se planejavam, que gostavam de ver vídeos, fotos, enfim, informações sobre a Itália, simplesmente chegam e não se identificam, como acontece com pessoas que vão para qualquer país. Exato, às vezes não se identifica com a cultura ou com a arquitetura, não gosta do que vê, não gosta do estilo de vida, não gosta de alguns hábitos, né? Exato, isso super também comum. Isso é um dos fatos que muita gente vai embora. Como que muita gente vai embora dos Estados Unidos, vai embora do Brasil, que muda de cidade dentro do próprio país. Esse é um fator também. Estão acostumados a morar em cidades grandes, às vezes caem em cidades pequenas aqui na Itália. É verdade. São coisas completamente diferentes. Muita gente às vezes que vem de São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, a Itália não tem cidade nenhuma que tenha a proporção disso, nem Milão, nem Roma. Lembra um pouco, mas enfim, isso realmente abala muitas pessoas. Mesmo que às vezes você pesquise antes, ainda no Brasil, muitas vezes só você vivendo a experiência, né? Exatamente. É que você sente e tem a certeza de que isso foi uma escolha certa ou não. Bom, era esse o bate-papo que a gente queria ter pra vocês. Explicar um pouco pra toda gente que não entende. Isso é super normal, gente. Pessoas virem para um país, não dar certo, não se adaptar. E esses são alguns dos fatores, mas claro que deve ter muitas outras coisas, né? Eu acho que para você evitar a quantidade de probabilidades de dar errado é você se preparando, né? Quanto melhor você se preparar, tanto financeiramente, quanto o idioma, quanto para trabalho. Escolher a cidade certa. Às vezes, uma cidade linda como essa, na Toscana, é o sonho de qualquer um, mas talvez pro início da sua vida, que não seja a cidade ideal. Exato. Isso a gente tem que entender, né? Isso acontece muito. Para aqueles também que pensam em seguir uma carreira, talvez. Aqueles que pensam talvez em validar um diploma. Exato. E não sabem como fazer, qual cidade é melhor para tal, para isso, para aquilo. Então é sempre melhor você pesquisar e se preparar, Exato. né? Inclusive tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui para vocês, que eu falo sobre como escolher a cidade para você morar, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. E é isso, estamos agora saindo de Lucca, quisemos ter esse bate-papo aqui com vocês. Eu acho que um outro vídeo importante pra gente deixar linkado aqui nos cards é aquele do preparo financeiro, na qual nós falamos qual foi o nosso preparo financeiro. Exato, verdade. E a gente falou de qual foi nossas dificuldades mediante a esse preparo, e aí você vai poder fazer a comparação, né, com o seu preparo financeiro, como tá, entendeu? Se é o suficiente ou não. Vamos deixar linkado aqui também. Então é isso, comenta aqui pra gente se você, quando veio, se você enfrentou essas dificuldades, se você também chegou e escolheu a cidade que você achava que era certa e não foi. E tem uma galera também que esteve aqui e foi embora. Acompanha o canal. Comenta aqui também qual foi o motivo que você foi embora, né? Exatamente. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.